Olha, se você acha que ligação de telemarketing é irritante, então espera para escutar essa história. Não, mas faz o seguinte, pega o celular, deixa o celular quietinho aqui. Deixa o celular ali, agora presta atenção na TV. Mulheres vêm recebendo dezenas de ligações todo santo dia, várias mulheres. Do outro lado da linha, não tem ninguém oferecendo produto, serviço, nada disso. São propostas indecentes, assédio sexual mesmo. O sujeito liga para a mulher, para as mulheres, e aí começa a puxar assunto e tal, todo tipo de besteira. Se é casada, não é, ó, tanto faz. O sujeito é tão cara de pau que chegou, inclusive, a falar com o marido de uma delas. Então agora fica ligado no que nós conseguimos, é o seguinte, nós conseguimos encontrar, a nossa equipe, o William Bittar, conseguiu encontrar o taradão de plantão. E o que será que ele disse para a nossa equipe? Que será que é o homem que costuma pegar o telefone e ligar para as mulheres? Perguntar, e aí, bonitona, como é que você tá? Hã? Tá vestindo o que agora? Ah, tá sozinha? O William Bittar conversou com ele. Põe no ar. Sabe o que eu queria agora? Queria que você tivesse só um shortinho, bem curtinho, sem nada por baixo. Mulheres que estão apavoradas. Ligações recebidas com um único objetivo: assédio e importunação sexual. Ele pode aparecer a qualquer momento e fazer algo mal pra gente. Eu não tô saindo, eu não tô mais trabalhando, eu não tô mais mal comendo, porque eu não consigo. Eu tenho medo de fazer as coisas e acontecer alguma coisa comigo por estar sozinha. As ligações para essa mulher começaram nas últimas semanas. Ela achou inicialmente que era um amigo, mas ao longo da conversa, começou a desconfiar. Por ele ter acertado a roupa que eu estava e a cor do meu cabelo, eu realmente achei que conhecia ele. Daí ele começou a me fazer perguntas mais pessoais. Eu falei pra ele que eu não conhecia ele e desliguei o telefone. Outra vítima relata que as ligações para ela começaram ainda no ano passado. Ela tem 19 anos e não faz ideia de como o suposto assediador conseguiu o contato dela. Ele ligava o dia inteiro, o tempo todo, no meu serviço, em casa, de noite, de manhã. Ficava falando besteiras, perguntando muitas coisas absurdas, meio ofegante. Pelo menos 4 mulheres em Curitiba já afirmaram que foram vítimas desse homem. Todas elas contam praticamente a mesma história. Não sabem de onde ele conseguiu o contato do celular e afirmam que ele não para de fazer ligação. Algumas mulheres receberam 70 ligações em um único dia. Falou em um dos áudios que era para mim continuar na linha, que ele estava quase lá, que era para continuar. Mesmo com o meu marido falando para ele parar de falar, mesmo com o meu marido na linha, ele sabendo que o meu marido estava na linha, ele continuava falando, então parecia que para ele era muito normal aquilo. Quando a jovem decidiu expor nas redes sociais o que aconteceu com ela, outras mulheres relataram ter sido assediadas pela mesma pessoa. Foi muito parecido com o que aconteceu comigo. Aí eu chamei ela no WhatsApp, mandei mensagem para ela e perguntei se ela tinha áudio dele para mim tentar reconhecer a voz para ver se era a mesma pessoa. E por muita coincidência era a mesma pessoa. Tudo que ele falava para mim, as coisas absurdas que ele falava para mim, ele fala para todas as meninas. Tem uma moça que ele ligou para ela 1 ano seguido. 1 ano. A outra que ele tá ligando para ela, tem ligação desde março no telefone dela. Então, como que ele não vai pagar por isso? Chego na casa onde o suspeito mora. Quem me recebe é a irmã dele. Conversamos um pouco e ela confirma o que aconteceu. Cara, você não faz ideia. Virou nossa vida assim de ponta cabeça. E logo depois que fomos até a casa dele e conversamos com uma parente, conseguimos então o contato do próprio rapaz, que é acusado por essas jovens de ter assediado elas pelo telefone. Ele aceitou conversar com a nossa equipe sem mostrar o rosto. Pergunto sobre como ele chegou até as vítimas, mas ele diz que foi apenas uma e que por acidente chegou ao contato dela. A minha relação foi muito conturbada, né? Desde o Natal
pra cá e a gente veio a se separar, eu e minha esposa, né? E eu fui ligar pra ela, talvez eu esteja discado algum número errado e caiu no número da... Entende? E eu falei um monte de besteira. Peço milhões de desculpas para ela. Eu espero que ela me perdoe, entendeu? Durante a conversa, questiono sobre as outras vítimas que relataram a mesma história. Ele nega. Não. Não teve mais ninguém que eu liguei e não vai se repetir mais isso. Peço 1001 desculpas para ela e o esposo dela, a família dela inteira. Só que mesmo com a promessa dele, as mulheres afirmam que o medo vai continuar. Pelo menos até ele ser chamado na polícia para contar os motivos de ter feito isso com elas. Eu não esperava que aquilo acontecesse. Aí ele me liga, fica falando essas coisas, para depois ainda a família dele entrar em contato comigo, falar que ele era uma pessoa de bem, que nunca tinha feito nada e que agora vão me processar por ter exposto a imagem deles, porque eles não conseguem mais sair na rua. Mas isso não é culpa minha. Isso não é culpa minha, isso não é culpa de nenhuma das meninas que ele foi atrás. Acaba criando uma situação de pânico para essas mulheres. O William Bittar está ao vivo com a gente agora aqui no estúdio do Balanço Geral. Boa tarde para você, seja bem-vindo mais uma vez, Bittar. Como é que essas mulheres chegaram à conclusão que era o mesmo homem que estava ligando para várias mulheres aí? Como é que a polícia chegou? Como é que você chegou a esse homem? Boa tarde, Jason. Boa tarde para todo mundo. Foi a partir da postagem de uma dessas meninas nas redes sociais que ela achou estranho. Perguntou se mais alguém teria passado com isso e ela se surpreendeu com o número de outras mulheres que começaram a mandar para ela, falando que estavam passando a mesma situação. Uma dessas jovens, como ela mesma relatou, estaria recebendo ligações há mais de um ano, da mesma pessoa, ligando de números diferentes, às vezes de número restrito, e fica sempre falando as mesmas coisas. Usa uma voz um pouco mais rouca, né? Tenta disfarçar um pouco a voz, mas em todas querendo saber como elas estão vestidas, de que forma elas estão e falando essas coisas obscenas para todas elas. Elas estão assustadas. Uma dessas jovens mora ali, muito perto de onde a gente foi procurar por ele, e ela diz que não consegue nem sair de casa sozinha, que está apavorada, que tem medo que alguma coisa aconteça com ela. Quer dizer que uma dessas mulheres, então, conhece ele. Sabe quem é ele? Conhece ele, encontrou ele nas redes sociais, conseguiu conversar com a família dele. A gente trouxe ali mesmo, Jasso, que conversei com a irmã dele, ela não nega o que aconteceu, que realmente ele teve esse ato, ele teve essa atitude, diz que a família inteira está sofrendo pela atitude errada que ele teve, só que, de acordo com as outras jovens, as outras meninas, elas relatam que também sofreram isso. Só que pra gente ele disse que foi para uma única mulher que ele ligou e ligou de forma errada, e ali no conversar com ela acabou tendo, enfim, essa ideia horrível de acabar assediando ela pelo telefone. Só que essas outras meninas relatam a mesma história, que ligam para elas ou no trabalho ou ligam no celular e acabam falando as mesmas coisas que essa outra jovem acabou ouvindo. Ou seja, são pelo menos 4 mulheres que relatam essa mesma situação aqui em Curitiba. Deixa eu te falar, viu? Quando eu falo para você que são histórias, séries da vida real, eles ficam pensando, não, o Jason está exagerando. Vou perguntar para a doutora Márcia. Doutora Márcia, seus 30 anos quase de polícia, delegado de polícia, se a senhora recebesse uma ligação dessa, doutora Márcia, o que a senhora fazia no próximo minuto? Bom, no primeiro momento, já vou dizer que isso não é nem incomum. A gente tem vários relatos de várias mulheres que dizem que houveram ligações de cunho sexual de pessoas que elas desconhecem e que essa pessoa insiste. Mas fico pensando assim, o quão baixa é a autoestima deste rapaz, né? Porque ele não tem nenhuma capacidade de sedução ao ponto de encontrar, então, com uma mulher e iniciar um relacionamento, nem que seja um relacionamento breve, mas enfim. E a ausência de inteligência para fazer uma coisa dessas. Por quê? Porque ele vai arranjar encrenca sim. Se ele não for arranjar encrenca com a justiça, vai encontrar encrenca com essa mulher e com outras. Então, a gente, infelizmente, não vê isso que seja tão incomum assim. Parece que existe um padrão nesse sentido. Não temos, nesse momento, como referência a mesma pessoa que ligou para as 4 meninas, ou são pessoas diferentes que elas receberam os telefonemas e aí fizeram essa ligação nesse momento, mas infelizmente isso acontece. E, no mínimo isso é perturbação da tranquilidade e no máximo, dependendo até onde chegamos, nós temos essa situação dessa perturbação sexual, né? Como é que deve caminhar essa situação agora, Bittar?
Bom, o inquérito foi aberto no 7º Distrito Policial da Polícia Civil, onde essas jovens acabaram fazendo boletim de ocorrência. O próximo passo é, de fato, ouvir esse homem, né? Ou ele se apresentar, ou a polícia intimar esse homem para prestar esclarecimentos sobre essa situação que ele mesmo afirmou que aconteceu com pelo menos uma dessas mulheres. Jássio. E aí, doutora Márcia, o que a polícia faz num caso como esse? Bom, nessa situação ele será, no momento em que for ouvido, ele será interrogado, né? Para dar a versão dele. Vai se buscar também dentro, não só do aparelho telefônico dele, mas também dessas meninas, por onde elas receberam, fazer essa prova, essa ligação entre as duas partes. E nesse momento poderá ser, então, indiciado e esse procedimento segue à justiça, Jasson. Tá certo. Então, o negócio é o seguinte, você viu, né? Teve mulheres aí que até bloquearam o telefone e tal, mas ele pegava outros telefones, outros números e continuava assediando e incomodando e irritando essas mulheres. Balanço Geral, tendo capítulo novo, mostra pra você aqui na tela da RIC Record TV.